Você está se destruindo tentando agradar quem nem pensa em você. Você já parou para pensar em quantas vezes se anulou tentando agradar alguém que mal percebe sua presença? Quantas vezes sufocou uma opinião, escondeu uma dor, engoliu a própria verdade, só para manter a aparência, preservar um vínculo, evitar ser rejeitado? E o mais cruel, quantas dessas pessoas por quem você se desfez sequer pensam em você? Mal lembram que você existe quando não está disponível. É um tipo de destruição lenta, silenciosa. Um autoabandono disfarçado de bondade. E o pior, em nome do amor, da fé, da aceitação. C.S. Lewis entendeu algo devastadoramente simples, que muito da dor humana nasce do desejo desesperado de ser amado pelas pessoas erradas, nos lugares errados, pelas razões erradas. Que o coração, quando mal direcionado, vira refém de um teatro em que você atua, mas ninguém aplaude. E mesmo assim você volta ao palco todos os dias com um sorriso, esperando que alguém finalmente note, mas não notam, porque nunca foi sobre você. Neste exato momento, talvez você esteja cansado e nem saiba por quê, irritado com tudo, exausto com todos, se cobrando para continuar sorrindo, continuar sendo útil, continuar sendo a pessoa que aguenta tudo. Mas lá no fundo, existe um grito, abafado, esquecido, ignorado. Um grito que diz: e eu? Quando vai ser a minha vez de ser visto como sou, e não como esperam que eu seja? Esse vídeo é para você que cansou de se moldar para caber, que está tentando ser suficiente para pessoas que nunca estarão satisfeitas, que vive numa dança de aprovação onde a música é sempre a mesma, mas você já esqueceu os passos, porque nem sabe mais quem era antes disso tudo começar. E talvez, mesmo sem perceber, esteja se destruindo, aos poucos, em pedaços, sempre sorrindo por fora, mas desmoronando por dentro. Sabe por que isso acontece? Porque fomos ensinados que amar é servir, e servir é se anular. Mas não é. O amor verdadeiro não exige a sua mutilação. A fé autêntica não pede que você desapareça para que o outro se sinta confortável. C.S. Lewis diria que o problema não está em amar demais, mas em amar com desordem, em colocar pessoas no trono que só Deus deveria ocupar, em buscar aprovação onde há apenas indiferença, em investir o coração onde só há consumo. Você não precisa agradar para existir. Você não precisa mendigar presença, resposta, atenção. Sua alma não foi feita para viver em torno de olhares que não veem, de abraços que não sentem, de palavras que não curam. Você não nasceu para se deformar tentando ser amado. Você nasceu para ser inteiro, mesmo que isso custe a presença de quem só sabia te amar pela metade. Este vídeo não é um ataque à generosidade, ao serviço, à empatia. É um chamado à lucidez. É sobre reconhecer quando o seu dom virou dependência, quando o seu cuidado virou escravidão emocional, quando a sua entrega virou autodestruição. É sobre parar, respirar, olhar para dentro e admitir: eu estou me perdendo, tentando ser aquilo que esperam, mas que não sou. E eu não quero mais viver assim. A partir de agora, você vai caminhar por uma narrativa construída com base em pensamentos de C.S. Lewis, mas também costurada com suas próprias dores. Vai ouvir verdades que talvez doam no começo, mas curem depois. Vai ser confrontado, sim, mas também vai ser acolhido, porque existe um lugar onde você pode parar de fingir e começar a viver com verdade. Este é o começo da sua libertação, não por vingança, não por orgulho, mas por consciência, por fé, por amor próprio espiritual, porque no fim das contas, como diria Lewis, somos criaturas que desejam ser vistas, mas por alguém que nos vê como realmente somos. Agora respire, porque a jornada está prestes a começar. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você não precise mais agradar ninguém, além daquele que te amou primeiro. Nem toda dor grita. Algumas dores silenciam, apagam o brilho do olhar, mas mantêm o sorriso no rosto. Esvaziam a alma, mas não impedem que o corpo continue funcionando. São dores difíceis de explicar, porque não têm uma causa clara, nem um culpado evidente.
Uma dessas dores, talvez a mais comum entre nós, é a de tentar ser aceito, a todo custo, a qualquer preço. É um tipo de ferida que se forma devagar, ainda na infância, quando descobrimos que o amor pode ser condicionado, que ser aceito significa, muitas vezes, ser agradável, que quem agrada, permanece. E quem é difícil, estranho, intenso demais, corre o risco de ser deixado de lado. E então, sem perceber, aprendemos a negociar quem somos, a esconder o que sentimos, a nos moldar, sempre. Você se adapta, engole o que pensa, ri do que não tem graça. Diz sim quando o corpo inteiro queria dizer não. Vai onde não queria estar. Ouve o que fere, mas responde com delicadeza. Finge que não se importa, quando, na verdade, tudo em você está implorando por reconhecimento, por cuidado, por reciprocidade. E faz tudo isso esperando que um dia essa pessoa ou essas pessoas finalmente vejam quem você é e te aceitem por inteiro. Mas o tempo passa e isso não acontece. E cada tentativa falha de ser aceito vira uma nova camada de frustração. Cada gesto ignorado, cada esforço desperdiçado, cada silêncio recebido em troca de tanto afeto, vira peso. Culpa, ressentimento. Um ressentimento que você nem sempre percebe, mas que vai se acumulando. E quando menos espera, explode. Às vezes, em forma de choro sem motivo. Às vezes, em forma de raiva contra quem não tem culpa. Às vezes, em forma de desistência de si mesmo. C.S. Lewis escreveu que as pessoas mais solitárias são aquelas que sempre tentaram fazer tudo certo para os outros. E isso não é coincidência, porque quem vive para agradar quase nunca vive para si. Está sempre correndo atrás de uma aceitação que nunca se completa. E o problema é que quanto mais você faz, menos parece suficiente. Quanto mais você entrega, mais se cobra. Quanto mais se doa, mais vazio se sente. Até o ponto em que não sabe mais onde termina o seu valor e começa a sua utilidade. Você não é amado, você é útil. Quando serve, é bem-vindo. Quando precisa, é inconveniente. E por mais que isso te destrua por dentro, você continua ali acreditando que, talvez na próxima vez, tudo mude. Que se você for ainda mais generoso, mais dócil, mais disponível, talvez agora te enxerguem, talvez agora te amem. Mas isso não acontece. Porque na raiz do problema não está o que você faz, está quem você escolheu agradar. Pessoas que não sabem receber, que não se importam em devolver, que não querem ver você, só o que você oferece. E no fundo, você sabe disso. Mas admitir isso é doloroso demais. É como perder uma esperança antiga. É como aceitar que todo o esforço foi em vão. E é aí que mora a ferida mais profunda, a de perceber que para alguns você nunca será suficiente. E não porque falta algo em você, mas porque falta algo neles. C.S. Lewis nos lembra que amar não é ser escravo. Que, se o seu amor exige que você morra para viver, então há algo errado. Deus não te criou para viver implorando migalhas emocionais. Ele te criou para viver em verdade. E a verdade é que sim, dói não ser aceito, mas dói muito mais viver tentando ser alguém que você não é, só para ser tolerado por quem não te ama de verdade. Essa ferida, por mais invisível que seja, tem cura. Mas a cura não vem da aceitação alheia. Vem do reencontro com a sua essência. Vem de parar de correr atrás de gente que anda na direção oposta. Vem de entender que ser rejeitado por quem não te vê não é perda, é livramento. Vem de aceitar que você não precisa mais se provar. Só precisa ser. E se essa mensagem está tocando você agora, talvez seja o momento de olhar para essa ferida e não escondê-la mais. De permitir que a luz entre, que a verdade doa sim, mas cure, porque existe liberdade do outro lado do medo de não ser aceito. E essa liberdade começa quando você reconhece: eu valho mais do que o esforço que fazem para me amar. Existe uma armadilha sutil que aprisiona milhões de pessoas diariamente, e talvez você esteja dentro dela agora, sem perceber. É a ilusão da validação externa. A necessidade desesperada de que alguém diga que você é bom o suficiente, bonito o suficiente,
inteligente o suficiente, digno o suficiente. E a parte mais cruel dessa armadilha é que quanto mais você alimenta esse desejo, mais vazio você se sente. Você já experimentou isso. Quando posta algo esperando curtidas, elogios, reconhecimento, e quando não vem, sente-se menor. Quando se veste, se posiciona, se adapta, só para ouvir um "você está ótimo", "você arrasou", "você é incrível". Mas se esse retorno não vem, o dia perde a cor. O mundo perde o sentido. É como se a sua existência só tivesse valor quando confirmada por outra pessoa. Essa é a ilusão. Achar que o outro tem o poder de validar quem você é. C.S. Lewis falava sobre isso com clareza impressionante. Ele dizia que o ser humano é tentado constantemente a buscar sua identidade naquilo que muda, a opinião dos outros, o prestígio social, o sucesso, a beleza, e que por isso vivemos em estado constante de insatisfação. Porque essas coisas, ainda que tragam alívio temporário, nunca sustentam a alma. Elas só distraem do verdadeiro vazio que carregamos. É como beber água salgada, alivia a sede no momento, mas só piora a desidratação. A validação externa funciona assim. Te dá uma dose rápida de prazer, de euforia, de autoestima inflada, mas logo passa. E quando passa, você volta a sentir que precisa fazer mais, ser mais, mostrar mais. É uma corrida sem fim por aplausos que nunca bastam. E nessa busca, você começa a se distanciar de quem realmente é. Você começa a moldar suas palavras para não desagradar, seus gestos para não afastar, sua aparência para se encaixar, sua espiritualidade para ser aceito. E o mais perigoso, começa a medir seu valor pelo reflexo dos outros. Se eles aprovam, você se sente em paz. Se ignoram, você se sente rejeitado. Se te elogiam, você se sente especial. Se te criticam, você se destrói. Mas o que acontece quando eles não dizem nada? O silêncio dos outros passa a gritar dentro de você, e esse grito consome. C.S. Lewis não pregava um desprezo pelas relações humanas, muito pelo contrário, mas ele alertava sobre o perigo de dar ao outro o poder de definir a sua identidade. Ele dizia: não permita que sua felicidade dependa de algo que você possa perder. E a aprovação humana é uma das coisas mais frágeis que existem. Hoje você é exaltado, amanhã é esquecido. Hoje te ovacionam, amanhã te ignoram. Colocar sua segurança nesse tipo de alicerce é como construir uma casa sobre areia. E o que esse vazio gera? Insegurança crônica, medo de errar, medo de ser rejeitado, ansiedade constante e um sentimento de inadequação que te acompanha como sombra. Você começa a se perguntar: será que eu sou o problema? Mas a verdade é que o problema nunca foi você. O problema foi colocar nas mãos de outro aquilo que só Deus poderia sustentar. A sua identidade não foi feita para ser negociada em troca de aplausos. A sua verdade não foi criada para ser editada por filtros sociais. O seu valor não pode depender de um olhar que muda conforme o humor, o interesse ou a conveniência do outro. Você é, mesmo quando ninguém diz. Você vale, mesmo quando ninguém vê. Você é amado, mesmo quando o mundo te esquece. E isso não é um consolo barato. É uma libertação profunda. Quando você entende isso, algo muda. A fome por aceitação começa a dar lugar à saciedade da presença. A inquietação por ser notado começa a ceder espaço à paz de ser conhecido, não pelos outros, mas por Deus. E quando esse reconhecimento te alcança, você não precisa mais correr atrás de holofotes, porque sua alma encontrou descanso. Essa é a ilusão que precisa ser quebrada, a de que sua paz depende da resposta do outro, a de que sua felicidade depende da reação externa. Não. Sua alma foi criada para algo maior, mais profundo, mais eterno, e só quando você tira os olhos dos espelhos quebrados da aprovação humana é que consegue finalmente se enxergar como Deus te vê. C.S. Lewis jamais escreveu para agradar, e talvez por isso tenha tocado tanta gente. Seus textos atravessam gerações, porque não foram moldados para o que o público queria ouvir,
mas para o que a alma precisava escutar. E nesse ponto, ele entendeu algo que muitos demoram uma vida inteira para perceber. A necessidade de aprovação é um vício, e como todo vício, ele consome quem o alimenta. Ele mesmo passou por isso. Na juventude, Lewis buscava destaque intelectual, aceitação acadêmica, reconhecimento entre pares. Ele queria ser brilhante, e foi. Mas quanto mais se destacava, mais vazio se sentia, porque os aplausos não preencheram os espaços que doíam. A admiração dos outros não silenciava os seus próprios questionamentos, e no fundo, ele sabia, estava buscando em pessoas algo que só a verdade poderia oferecer. Só que essa verdade não vem fácil. Ela vem como ruptura, vem como confronto. O vício da aprovação é traiçoeiro, porque se disfarça de virtude. Você acha que está sendo humilde, educado, prestativo, mas muitas vezes está só sendo refém do medo de ser rejeitado. E esse medo te leva a aceitar o inaceitável, tolerar o intolerável, calar o que precisa ser dito, sorrir quando tudo em você está implodindo, porque quem vive por aprovação não vive por convicção, vive por reação, pelo que o outro vai pensar, pelo que o outro vai permitir, pelo que o outro vai aplaudir. C.S. Lewis não romantizava a aprovação humana. Ele dizia com clareza que o desejo de ser bem visto pode se tornar uma forma de escravidão. Um culto disfarçado, onde o altar é a imagem que projetamos e o sacrifício é a nossa verdade mais íntima. E o mais trágico, ninguém percebe quando você se sacrifica, porque quem ama só o que você mostra, nunca verá quem você é. Por isso, Lewis insistia na centralidade de Deus como único olhar capaz de nos definir com justiça. Porque Deus não nos vê pelas máscaras, Ele nos vê pelo coração. E se você tem buscado ser visto por pessoas que só enxergam aparência, títulos, comportamentos moldáveis, está se afastando da única visão que realmente importa. O vício da aprovação não se parece com um vício tradicional. Ele é socialmente aceito, é até incentivado. Seja agradável, conquiste todos, não crie conflitos. Mas no fundo, você sabe, isso não é paz, isso é submissão. E não a submissão do Evangelho, que é a escolha consciente e libertadora, mas a submissão da dependência emocional, onde você só se sente bem quando se sente aceito. E quando essa aceitação não vem, tudo desmorona. C.S. Lewis chegou ao ponto de declarar que o maior teste da fé não é a dúvida, mas a tentação de se ajustar ao mundo para evitar ser rejeitado por ele. Ele entendeu que viver segundo os olhos dos outros é viver cego para si mesmo. E mais, é se afastar da visão divina, que vê além da aparência, além da performance, além do que você tenta mostrar. Se você sente que está vivendo para manter a aceitação de alguém, de um grupo, de uma família, de um círculo religioso, de uma amizade tóxica, talvez esteja se alimentando de um veneno lento. E talvez precise se perguntar: quem eu seria se eu não tivesse medo de ser rejeitado? O que eu faria se a aceitação dos outros não tivesse tanto peso? Qual seria minha verdade se eu parasse de pedir permissão para existi-la? O vício da aprovação é sutil, mas devastador. Ele adoece a alma enquanto aplaude o comportamento. Mas há cura. A cura começa quando você escolhe desapontar os outros, para finalmente ser fiel a si mesmo. Quando você entende que ser rejeitado por viver sua verdade dói sim, mas dói muito menos do que viver amado por uma versão sua que nem você reconhece mais. C.S. Lewis não foi perfeito, mas foi honesto. E sua honestidade nos oferece um espelho. Estamos vivendo por fé ou por imagem? Por propósito ou por performance? Pela presença de Deus ou pela aceitação dos homens? A resposta a essas perguntas pode libertar mais do que qualquer elogio. Há uma linha tênue, quase invisível, entre amar e precisar ser amado. À distância parecem a mesma coisa. Ambas podem se expressar com gestos de carinho, com palavras bonitas, com dedicação. Mas por trás dessas ações, as motivações são completamente diferentes. Uma nasce da abundância,
a outra da carência. Uma é liberdade, a outra, dependência. E essa diferença é o que separa a saúde emocional da escravidão afetiva. C.S. Lewis compreendia isso com uma clareza desconcertante. Em seus escritos, ele afirmava que o verdadeiro amor nasce quando a alma está conectada a uma fonte que não falha, Deus. E que, quando essa conexão está rompida, o que chamamos de amor é, muitas vezes, uma tentativa desesperada de preencher um vazio interno com a presença de alguém. Não se trata de dar, trata-se de suprir uma falta, de anestesiar uma dor. E como toda anestesia, esse tipo de amor falha quando o efeito passa. A necessidade de ser amado tem fome. Ela se apega, exige, cobra, se ressente. Ela vigia, interpreta, se magoa com facilidade. Ela cria expectativas irreais, idealiza pessoas imperfeitas e se frustra quando a realidade não entrega o que o coração projetou. E quando essa frustração acontece, como sempre acontece, a dor se transforma em angústia e a angústia em autonegação. Você começa a se sentir indigno, inadequado, insuficiente, como se o problema estivesse em você, quando, na verdade, o erro estava no lugar onde você colocou sua esperança. O amor genuíno, por outro lado, é seguro, não porque nunca dói, mas porque não depende. Ele nasce da convicção de que já se é completo e que por isso se pode transbordar. Ele não implora, não força, não invade. Ele oferece, mas não se anula. Ele acolhe, mas não se esquece de si. Ele se alegra com a presença do outro, mas não morre na ausência. E isso só é possível quando você entende. Quem te dá identidade é Deus, não as pessoas. Lewis escreveu que o amor humano, quando desconectado do divino, se torna destrutivo. Porque passamos a amar as pessoas não por quem elas são, mas pelo que elas nos fazem sentir. Amamos porque precisamos delas, e quando precisamos demais, deixamos de amar de verdade. Passamos a possuir, a controlar, a depender, e isso inevitavelmente sufoca, rompe, dói. Se você tem vivido relacionamentos românticos, familiares, até espirituais, onde seu amor depende da resposta do outro, talvez não esteja amando. Talvez esteja apenas implorando afeto disfarçado de devoção. E isso nunca termina bem, porque quem ama para ser amado vive eternamente frustrado. Mas quem ama por já se saber amado por Deus, nunca se sente vazio, mesmo quando não recebe nada em troca. O amor de Deus é o único que cura essa ferida. Ele não exige que você mereça, não cobra que você se prove. Ele simplesmente ama. E é esse amor que liberta da necessidade de ser aceito a qualquer custo. Quando você mergulha nesse amor, você para de implorar migalhas emocionais. Para de tentar caber em lugares pequenos. Para de se diminuir para ser tolerado. Porque entende que o amor que importa já te encontrou. E esse amor nunca falha. Lewis dizia que o amor verdadeiro nos aproxima do que somos em essência. E o falso amor nos afasta de nós mesmos. Por isso, o teste do amor não é o quanto ele nos emociona, mas o quanto ele nos faz permanecer em verdade. Amar não pode ser um exercício de autoabandono. Amar não pode ser sinônimo de se apagar para brilhar o outro. Amar não é se matar aos poucos, esperando que alguém note o quanto você vale. A sua vida não pode depender da resposta emocional de ninguém, porque o amor verdadeiro começa dentro, começa quando você se olha com misericórdia, quando você trata suas dores com compaixão, quando você entende que ser amado é consequência, não objetivo, que ser aceito é bênção, não condição, e que, acima de tudo, você já foi amado de forma completa, por um Deus que não muda, não recua, não abandona. Essa é a diferença que muda tudo. Você não foi criado para passar a vida tentando provar que merece amor. Você foi criado para viver em amor. E isso só é possível quando a fonte não é o outro, mas o eterno. Escolher a si mesmo. Parece simples, até egoísta, para quem cresceu ouvindo que o amor sempre exige sacrifício, que o outro vem antes, que negar-se é virtude. Mas C.S. Lewis enxergava com mais clareza do que muitos. Não existe amor verdadeiro sem identidade. Não existe entrega genuína sem consciência de quem está entregando.
Negar-se, sem antes reconhecer quem se é, não é virtude. É autodestruição disfarçada de bondade. A libertação, então, começa quando você se escolhe. E isso não significa se fechar ao mundo ou rejeitar o outro. Significa, sim, quebrar o ciclo vicioso de tentar merecer presença, afeto, respeito. Significa parar de correr atrás de quem sempre anda na frente, esperando que um dia olhe para trás. Significa aceitar que você não precisa se reduzir para caber, nem se editar para agradar, porque finalmente entende que sua existência não precisa de validação humana para ter valor. Durante muito tempo, talvez você tenha se colocado em último lugar achando que isso era maturidade. Talvez tenha priorizado tudo e todos acreditando que amor é esquecer-se de si. Mas a verdade é que, enquanto você se ignora, você morre aos poucos. Cada vez que engole a dor em silêncio, cada vez que cede quando tudo dentro de você queria dizer não. Cada vez que sorri para não incomodar, que se cala para manter a paz, que se curva para não ser deixado. Esse tipo de sacrifício não é nobre, é autoabandono. E ninguém deveria viver assim. C.S. Lewis sabia o peso disso. Ele mesmo passou por fases em que viveu dividido entre o desejo de agradar e a necessidade de ser íntegro consigo. Em suas obras, especialmente nas reflexões mais íntimas como Uma Dor Observada, ele escancarou o conflito humano entre o que se espera de nós e o que de fato somos. E sua conclusão era clara. Enquanto não nos escolhemos, estamos apenas vivendo a expectativa dos outros, nunca nossa verdade. Escolher-se não é romper com o amor, é purificá-lo. É amar com consciência, com limites, com verdade. É olhar no espelho e enxergar alguém que vale a pena ser respeitado, por si mesmo. É entender que não há glória alguma em permanecer onde se é constantemente ferido, que não há salvação em se doar até desaparecer, e que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de exigir sua renúncia em troca de companhia. A libertação começa quando você se escolhe, quando diz não àquilo que corrói, quando se afasta daquilo que adoece, quando decide, ainda que tremendo por dentro, que prefere a solidão da verdade do que a companhia da ilusão, porque há lugares em que a sua permanência custa caro demais. Há vínculos que te amarram ao que você já não é, e há momentos em que escolher-se é o único caminho para reencontrar Deus. Lewis acreditava que Deus habita nos lugares mais profundos da alma e que muitas vezes precisamos perder tudo o que nos distrai, tudo o que nos anestesia, tudo o que alimenta nossa carência, para finalmente ouvir sua voz. E essa voz não exige performance. Ela não cobra perfeição. Ela apenas diz: você é meu. E isso basta. Se você tem vivido preso a relações onde precisa provar o tempo todo que é suficiente, talvez precise fazer essa escolha. Escolher-se, não por ego, mas por sanidade. Não por orgulho, mas por amor próprio. Não para abandonar o outro, mas para parar de se abandonar. E então, parado ali, no chão da sua verdade, sem máscaras, sem filtros, você finalmente perceberá que não está só. Porque Deus sempre esteve esperando você se reencontrar, esperando que você se olhasse com os olhos dele. Essa é a libertação mais profunda, a que acontece quando você volta para si, quando decide que viver inteiro vale mais do que ser aceito em pedaços. Quando entende que não foi feito para mendigar migalhas emocionais, mas para viver na plenitude de quem você realmente é. Existe uma distorção perigosa que se infiltrou em muitos corações sinceros. A ideia de que amar o outro exige desaparecer de si mesmo. Que o verdadeiro amor está no esquecimento completo da própria vontade, da própria história, da própria identidade. Mas Deus nunca te chamou para ser sombra. Nunca te pediu que deixasse de existir para que o outro florescesse. O amor divino não apaga, ele ilumina. C.S. Lewis compreendia com rara profundidade que o mandamento de amar o próximo como a si mesmo tem uma ordem essencial. Você precisa se amar para conseguir amar, porque quem se abandona acreditando que isso é virtude, cedo ou tarde cobra, adoece e implode. Desaparecer por alguém não é amar. É dissolver-se num vazio que finge ser entrega, mas que, na verdade,
é carência mal resolvida, medo de rejeição ou fuga da responsabilidade de se confrontar. Deus não te chamou para se dissolver na vontade dos outros, mas para viver em verdade. E a verdade nunca te pede que você se anule. Pelo contrário, ela te convida a ser inteiro, a trazer à tona sua luz e sua dor, sua força e sua fragilidade, a estar presente, consciente em cada vínculo, porque o amor que nasce da presença é o único que constrói. Todo o resto é ilusão, dependência, tentativa desesperada de merecer aceitação. Lewis dizia que há uma diferença entre se doar e se perder, entre amar e se apagar, entre servir e se anular, e que o amor mais elevado não é o que se dissolve, mas o que permanece firme, mesmo quando tudo em volta tenta desfazer a essência. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele o fez não como quem se rebaixa, mas como quem sabia exatamente quem era. Sabendo Jesus que o Pai lhe dera todas as coisas nas mãos, diz o texto, ele serviu por identidade, não por insegurança. Muitas pessoas vivem relacionamentos onde só são aceitas quando não incomodam, quando não expressam opinião, quando não colocam limites, quando se tornam previsíveis, moldáveis, caladas. Mas isso não é amor. Isso é dominação afetiva. É uma dinâmica perversa, onde só existe espaço para um, e o outro precisa desaparecer para que a relação funcione. Isso fere a imagem de Deus em nós. Porque Deus não cria fantoches, nem robôs emocionais. Ele cria seres humanos livres com pensamentos, sentimentos, vontades. E um chamado para amar com consciência, não com submissão cega. Se você tem vivido tentando se ajustar ao que o outro espera, mesmo que isso custe a sua paz, talvez precise se perguntar: que tipo de amor exige que eu me destrua para ser aceito? Que tipo de relacionamento se alimenta do meu silêncio, da minha dor oculta, da minha constante negação interior? Que Deus é esse que estaria satisfeito com um amor que te reduz quando Ele mesmo te criou para transbordar? Deus te ama inteiro. Não só a parte que é útil, que é conveniente, que é doce. Ele ama suas lutas, suas contradições, sua intensidade. Ele te ama quando você acerta, mas também quando tropeça tentando acertar. E é esse amor que te sustenta. Não o amor que depende da sua performance, mas o que se baseia na sua essência. Amar o outro de verdade é se oferecer por inteiro, não por necessidade, mas por escolha. É estar presente sem desaparecer. É ouvir sem se calar para sempre. É ceder sem se esquecer. É caminhar junto, mas com passos próprios. É construir pontes, não prisões. E só quem vive assim experimenta a liberdade que existe no amor verdadeiro. O amor que respeita, que não invade, que não manipula, que não cobra a sua alma como moeda de troca. Deus não quer que você desapareça para amar alguém. Deus quer que ao amar você se descubra ainda mais, que ao entregar-se você se veja com mais clareza, que ao permanecer você floresça, porque todo amor que vem dele não anula ninguém. Ele revela, ele edifica, ele transforma. E se hoje você sente que amar tem custado quem você é, talvez seja a hora de rever o que você está chamando de amor. O silêncio incomoda, não o silêncio de um cômodo vazio ou de uma rua deserta, mas o silêncio que vem de Deus. Aquele momento em que você ora e não sente resposta, em que clama e nada muda, em que procura sinais e só encontra silêncio. Para muitos, esse é o momento em que a fé balança. Mas, para C.S. Lewis, esse é exatamente o momento em que a alma começa a aprender o que não aprenderia de outra forma. Lewis escreveu sobre isso com uma franqueza brutal. Em Uma Dor Observada, ele não tentou esconder a revolta que sentia ao não ouvir Deus enquanto sofria a morte da esposa. Ele escreveu: o que isso significa? É que Deus está presente, mas parece ausente, está calado quando mais preciso ouvi-lo. Essa frase não é um desabafo qualquer, é um espelho da alma humana em crise. E é nesse espelho que começamos a entender. O silêncio de Deus não é ausência, é ensino.
O silêncio é uma escola sem quadros, sem professor visível, sem campainhas. Mas é nela que se aprende o que nenhuma palavra ensinaria. É nele que caem as ilusões, as máscaras, as fórmulas prontas. É no silêncio que a alma é forçada a olhar para dentro e perceber o que realmente acredita, o que realmente espera, o que realmente teme. Sem barulho externo, somos confrontados com o que nos move de verdade. E muitas vezes, percebemos que nosso relacionamento com Deus era baseado mais em respostas do que em presença, mais em conforto do que em confiança, mais em controle do que em entrega. É por isso que Deus, em certos momentos, se cala, porque só no silêncio conseguimos parar de pedir para começar a escutar, porque só no silêncio deixamos de manipular e aprendemos a confiar, porque só no silêncio deixamos de esperar que Ele faça algo e começamos a perceber o que Ele já está fazendo. C.S. Lewis dizia que Deus sussurra nos prazeres, fala na consciência, mas grita na dor. Mas o grito de Deus na dor nem sempre é uma voz audível. Às vezes é o silêncio que grita, que provoca, que desnuda, que arranca da alma as orações mais sinceras, as confissões mais nuas, os pedidos mais humanos. É nesse silêncio que a alma aprende a confiar sem ver, a esperar sem sentir, a amar sem receber. Esse processo não é fácil, é desconcertante, porque fomos ensinados que, se Deus nos ama, Ele responde. Se está conosco, Ele fala. Mas o amor de Deus é mais profundo do que nossa lógica. Ele não se molda à nossa pressa. Ele não se curva às nossas exigências emocionais. Ele sabe o que está construindo dentro de nós, mesmo quando não entendemos nada. E talvez esse seja o ponto mais importante. Você não precisa entender agora, porque o silêncio também fala. E o que ele diz é algo que só o tempo revelará. Às vezes, o que Deus está construindo é uma fé que não desmorona com a ausência de sinais. Uma maturidade que não depende de confirmações imediatas. Uma confiança que escolhe ficar mesmo quando tudo parece vazio. Lewis sabia que a fé verdadeira não é a que entende tudo, mas a que permanece mesmo sem entender. A que continua acreditando, mesmo sem ouvir. A que continua amando mesmo sem sentir. E essa fé só nasce no silêncio, só cresce na ausência, só amadurece no deserto. Por isso, se hoje tudo parece calado, talvez você não esteja sendo ignorado, talvez esteja sendo educado. Talvez o céu esteja em silêncio não porque você foi esquecido, mas porque está sendo transformado. E essa transformação não acontece com respostas, mas com escuta. Não com barulho, mas com silêncio. O silêncio de Deus é uma das experiências mais dolorosas da alma, mas também é uma das mais sagradas, porque é nele que você deixa de buscar explicações e começa a buscar presença. E ao buscar a presença, você percebe: Deus nunca esteve ausente. Você só estava acostumado demais a ouvi-lo do seu jeito. Existem verdades que só se revelam quando a alma sangra. Por mais que tentemos evitá-las, disfarçá-las ou retardá-las, a dor tem um jeito próprio de arrancar de dentro de nós aquilo que o conforto não tem coragem de tocar. E talvez por isso Deus não desperdice dor alguma, porque é nesse campo de batalha interior, onde as lágrimas escorrem sem explicação e as perguntas ecoam sem resposta, que as revelações mais transformadoras acontecem. C.S. Lewis não era estranho a esse tipo de dor. Ele não falava do sofrimento como um observador distante, mas como alguém que foi atravessado por ele. Ao perder sua esposa, Joy, ele não apenas enfrentou o luto, ele enfrentou a si mesmo. E ao encarar esse abismo, escreveu algo que é ao mesmo tempo um lamento e uma revelação. A dor insiste em ser atendida. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. É o seu megafone para despertar um mundo surdo. Essa frase não é poética, é cirúrgica. Lewis entendeu que o sofrimento, por mais cruel que pareça, tem um papel revelador. Ele desarma, desconstrói, derruba. Mas ao fazer isso, nos mostra quem somos de verdade. Mostra o que realmente importa.
mostra o que está por trás das fachadas, dos planos, das certezas que construímos com tanto zelo. A dor revela porque ela nos coloca frente a frente com o nosso limite. E diante do limite, a alma deixa de sustentar as máscaras. O orgulho cai. As distrações perdem o brilho. As falsas seguranças ruem. E o que sobra é a essência, crua, frágil, real. É nesse ponto que finalmente conseguimos ouvir a voz de Deus. Não a voz que conforta nossas ilusões, mas a que revela nossa verdade. É também na dor que percebemos que não controlamos tanto quanto imaginávamos, que não sabemos tanto quanto fingimos, que não temos tanta força quanto projetávamos. E nesse colapso de certezas, nasce algo novo, a humildade de quem não sabe, mas confia, de quem não entende, mas permanece, de quem não vê saída, mas ainda assim caminha. Lewis acreditava que há uma pedagogia no sofrimento, uma espécie de linguagem que só pode ser compreendida por quem se permite sentir, atravessar e aprender. Ele dizia que Deus não é sádico, ele não causa sofrimento por prazer, mas é mestre em usar aquilo que o mundo chamaria de derrota como matéria-prima para construir propósito. Não é que a dor seja boa, mas, se entregue a Deus, ela pode se tornar fértil. Pode gerar compaixão, sabedoria, maturidade. Pode abrir os olhos para o que antes era invisível. E aqui está o paradoxo. Quanto mais profunda a dor, mais clara a revelação. Porque quando perdemos tudo o que achávamos essencial, descobrimos o que é verdadeiramente indispensável. Quando somos quebrados por dentro, descobrimos que Deus não quer apenas nos consertar, Ele quer nos refazer. E esse refazer exige entrega total. Exige atravessar o vale sem atalhos. Exige deixar morrer o que já não serve, para que a alma possa florescer em novo solo. Talvez você esteja passando por algo que parece injusto, cruel, desnecessário. Talvez esteja se perguntando onde Deus está no meio de tudo isso, e a resposta talvez não venha com palavras, mas com uma presença silenciosa e constante que te acompanha, mesmo quando você não sente. Porque Ele sabe que há coisas que só a dor pode mostrar. E Ele está contigo mesmo no escuro, trabalhando em silêncio naquilo que será revelado depois. Não é preciso gostar da dor, mas é preciso saber que ela não é em vão. Que em meio ao caos, Deus não está inerte, está revelando, está formando, está chamando você para ver com outros olhos, para caminhar com outros pés, para viver com outro coração. A dor, quando vivida com Deus, se transforma. Não desaparece, não se torna leve como mágica, mas se converte em sabedoria, em sensibilidade, em revelação. E quando você olhar para trás, perceberá que aquilo que parecia o fim era, na verdade, o início daquilo que você sempre precisou ver. Tem gente que corre. Corre da dor, corre da memória, corre da própria história. E muitas vezes corre de Deus, não de forma consciente nem com raiva declarada, mas com o coração ocupado demais, a mente barulhenta demais, a agenda cheia demais, porque no fundo sabe que, se parar, vai ouvir, vai lembrar, vai sentir, e talvez não esteja pronto para isso. C.S. Lewis entendia esse movimento. Ele mesmo foi um fugitivo por anos. Antes de se tornar um dos maiores pensadores cristãos do século XX, ele foi ateu convicto, racional até os ossos, resistente a tudo o que soasse como fé, como entrega, como Deus. Mas a vida, com sua ironia sutil, o encurralou com beleza, dor e lógica, e ali, sem mais para onde correr, ele finalmente parou. E foi nesse ponto de rendição que Deus o alcançou. Essa é a dinâmica da graça. Ela não corre atrás para nos capturar como um caçador, mas caminha em nosso encalço como um pai paciente, esperando o momento em que, exaustos, paramos de fugir. Porque só quem para pode ser alcançado. Só quem cessa a resistência pode ser transformado. Muitos vivem na correria não apenas do cotidiano, mas da alma. São relacionamentos atrás de relacionamentos, projetos atrás de projetos, distrações em cima de distrações. Tudo para não encarar o vazio que mora no silêncio. Tudo para não ouvir aquela voz que, mesmo sussurrando,
sabe dizer verdades demais. Mas o vazio que evitamos é o espaço exato onde Deus deseja se revelar. É no silêncio da alma que ele fala mais alto. Lewis dizia que o coração humano foi feito para Deus e que ele permanecerá inquieto até que o encontre. Essa inquietação é a prova de que a fuga nunca será suficiente. Que não importa o quanto tentemos preencher com coisas, pessoas, conquistas ou prazeres, sempre restará um eco, uma saudade de casa, um chamado que não se cala. E é quando você para que esse chamado se torna impossível de ignorar. Não porque ele aumentou o volume, mas porque você silenciou o resto. É quando cessam as justificativas, os ruídos e as fugas, que você percebe que Deus sempre esteve ali, esperando com ternura. Não com cobranças, mas com braços abertos. A parada não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. É o momento em que você admite que não dá mais para correr, que fugir não cura, que se esconder só adia o inevitável, que o que realmente transforma é o encontro, e esse encontro começa quando você para. Deus não te persegue para te punir, Ele te segue porque te ama, porque sabe que o caminho que você está tomando, por mais brilhante que pareça, não leva para onde você realmente precisa chegar. E quando você para, Ele te encontra no exato ponto onde você mais precisa ser encontrado. Esse encontro não é dramático, não vem com trovões nem visões celestiais. Às vezes, vem com um choro contido no fim do dia, com uma lembrança que atravessa a distração, com um suspiro cansado no meio do caos, e ali, naquele momento de pausa, algo muda. O coração cede, o orgulho se derrete, e você começa a ver que, mesmo sem perceber, sempre foi amado, sempre foi buscado. Lewis dizia que Cristo não veio para tornar você melhor. Ele veio para te matar e ressuscitar de novo. Forte, sim, mas profundamente verdadeiro. Porque Deus não está interessado na versão melhorada do fugitivo. Ele quer o você real, o que fracassou, o que tem medo, o que não entende. Porque é esse que Ele pode transformar. E a transformação começa quando a fuga termina. Talvez você esteja cansado, e não seja cansaço físico, mas da alma, de correr atrás de aceitação, de reconhecimento, de sentido. E talvez Deus esteja apenas esperando que você pare. Não para te confrontar, mas para te curar. Não para te julgar, mas para te acolher. Não precisa correr mais. Não precisa provar mais. Quando você para, Deus te alcança. E quando Ele te alcança, tudo muda. Não porque as circunstâncias mudam, mas porque você muda. Porque o coração que para de fugir é o mesmo que começa a ouvir, a sentir, a viver de verdade. Em algum momento da vida, quase todos nós passamos a viver para agradar. Agradar os pais, os amigos, a igreja, a sociedade, as expectativas silenciosas ou explícitas que se empilham sobre nós até nos fazer esquecer quem realmente éramos antes disso tudo. E sem perceber, o que começa como busca por aceitação vira uma lenta autodestruição. A alma se dilui em tantas versões que, quando tentamos nos lembrar quem éramos, encontramos apenas um eco distante, um rastro, uma ausência. C.S. Lewis compreendia esse drama com profundidade. Ele entendia que o desejo de ser aceito não é errado por si só, ele é humano, é natural. Mas o problema começa quando a aprovação dos outros se torna o critério para nossa identidade. Quando deixamos de ser para começar a representar. Quando abandonamos a sinceridade da alma para vestir máscaras que nos garantam pertencimento. Mas qual o preço de pertencer a um grupo se isso nos custa nós mesmos? Lewis escreveu que a humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. E há uma diferença radical entre humildade e anulação. Humildade é reconhecer o próprio valor diante de Deus, sem precisar provar nada a ninguém. Já a anulação é tentar apagar a si mesmo para caber em espaços que nunca foram seus. É viver se moldando ao que os outros esperam, até não sobrar mais nada de verdadeiro em nós. A verdade é que quanto mais tentamos agradar a todos, mais nos traímos. Porque cada adaptação, cada concessão, cada silêncio estratégico em nome da aceitação vai nos distanciando da essência.
E um dia acordamos exaustos, não porque fizemos demais, mas porque deixamos de ser. Porque fomos nos apagando para manter as luzes dos outros acesas. E aqui está a ironia. Quanto mais tentamos agradar, menos satisfeitos os outros ficam, e mais infelizes nós nos tornamos. Porque não fomos feitos para ser reflexo das expectativas alheias. Fomos criados à imagem de Deus, com identidade própria, com propósitos que não se encaixam em moldes prontos. E quando nos afastamos dessa verdade, algo dentro de nós começa a gritar, mesmo que em silêncio. Voltar a ser quem éramos antes de tentar agradar todo mundo é um ato de coragem espiritual. É voltar à voz que tínhamos quando falávamos com Deus sem medo, a sensibilidade que nos guiava antes de nos ensinaram a esconder. A liberdade de sermos imperfeitos, sinceros, humanos, é abrir mão da performance e retornar à presença, aquela versão nossa que não precisava ser aplaudida para ser amada. Lewis entendia que Deus não nos chama para ser caricaturas idealizadas de santidade, mas para sermos restaurados à imagem do Filho, e essa imagem é profundamente humana, verdadeira, íntegra. Jesus não viveu para agradar a todos. Pelo contrário, ele desagradou muita gente ao ser fiel a quem era e ao que veio fazer. E ainda assim foi perfeito. E ainda assim foi rejeitado. E ainda assim foi crucificado. Porque agradar não é o caminho da cruz. A verdade é: se você sente que está perdendo a si mesmo na tentativa de manter os outros satisfeitos, pare, reflita, olhe para dentro. Pergunte-se: quem eu era antes disso tudo? Antes de tentar ser o que esperavam? Antes de esquecer do que Deus diz sobre mim? A resposta talvez não venha fácil, porque quando nos perdemos de nós, o caminho de volta exige honestidade, arrependimento e tempo. Mas a jornada vale, porque só quem volta a ser pode de novo viver. Deus não te criou para viver se moldando aos outros. Ele te criou para refletir a beleza dele com a singularidade que só você tem. A sua voz, a sua história, a sua forma de sentir, tudo isso importa. E quando você decide parar de agradar todo mundo, você começa a agradar quem realmente importa, o Criador. E agradar a Deus não é seguir uma cartilha, é viver em verdade, é abandonar as máscaras, é escolher a autenticidade mesmo quando ela custa relacionamentos, status, elogios, porque no fim, o que sustenta uma alma não é a aprovação dos outros, mas a certeza de que está em paz com Deus e com a própria consciência. Então pare, respire, volte. Volte àquela versão de você que era mais leve, mais sincera, mais inteira. Volte ao coração que ouvia Deus sem intermediários, sem filtros sociais. Volte à essência. E nesse caminho de volta, você vai se encontrar. Não como quem era antes, mas como quem foi restaurado à imagem de quem sempre foi chamado a ser. Existe um preço que ninguém menciona quando você começa a tentar ser amado por todos. À primeira vista parece nobre. Agradar, ser educado, acessível, conciliador. Parece até cristão. Mas há uma linha tênue, quase invisível, entre amor ao próximo e autoaniquilação, entre compaixão e dependência de aceitação. E quando essa linha é cruzada com frequência, algo dentro da alma começa a morrer. Silenciosamente, lentamente, sem que os outros percebam. C.S. Lewis entendia o perigo disso com clareza. Ele escreveu que viver para a aprovação dos homens é escravidão disfarçada de virtude. Porque não há escravidão maior do que moldar cada gesto, cada palavra, cada silêncio, com medo de desagradar. Quando o medo de não ser amado guia nossas decisões, não estamos mais vivendo, estamos atuando. E quem atua o tempo todo esquece quem realmente é. A busca por ser amado por todos é uma armadilha cruel, porque ela nunca se completa, nunca termina. Você se esforça, se adapta, se desgasta, e ainda assim sempre haverá alguém que vai te rejeitar, te criticar, te ignorar. E quanto mais você tenta agradar, mais frágil se torna, mais sensível ao julgamento, mais vulnerável ao olhar do outro. A alma começa a viver num teatro de dependência, um teatro que cobra caro pelo aplauso. A alma não foi feita para ser amada por todos, foi feita para ser inteira.
verdadeira, conectada com Deus. E é nessa conexão que ela encontra identidade, força, direção. Quando essa conexão é substituída pela necessidade constante de ser aceito, algo essencial se quebra, porque o amor dos outros, por mais doce que seja, não pode sustentar uma alma que perdeu a consciência do seu valor em Deus. Lewis dizia que o amor humano, quando idolatrado, se torna destrutivo. Isso serve para o amor romântico, familiar, social. Quando você precisa que todos gostem de você para se sentir bem, você entregou a chave da sua alma nas mãos de pessoas que não têm obrigação de guardá-la. E o resultado disso é uma vida frágil, instável, que se dobra ao vento das opiniões. A verdade é que você não foi chamado para ser aceito por todos. Você foi chamado para ser luz. E luz, às vezes, incomoda, às vezes, expõe. Às vezes, revela sombras que os outros não querem ver. E por isso, sim, você será rejeitado, criticado, incompreendido, mas também será lembrado como alguém que teve coragem de ser, de permanecer, de não se corromper. Tentar ser amado por todos é uma forma de morrer por dentro, porque exige que você abandone partes de si mesmo, que silencie verdades, que sorria quando gostaria de chorar, que permaneça quando tudo dentro de você grita para sair. É viver em conflito com a própria essência, e uma alma em constante conflito adoece, enfraquece, murcha. O próprio Cristo, o ser mais amoroso, justo e verdadeiro que já existiu, não foi amado por todos. Foi rejeitado, traído, crucificado. Se ele, sendo perfeito, não agradou a todos, por que você acha que deveria agradar? E mais ainda, por que você sente que só será digno de amor se conseguir isso? A resposta não está no esforço, mas na verdade. Você é digno porque foi criado por Deus. É amado porque Ele te conhece por inteiro e ainda assim te escolheu. E isso basta. Quem entender isso vai te amar de verdade. Quem não entender vai tentar te moldar. E você precisa escolher se quer ser amado por aparência ou respeitado por ser inteiro. Ser amado por todos pode parecer um ideal, mas é uma prisão. A liberdade começa quando você aceita que nem todos vão te compreender. E tudo bem. Quando você decide que viver com paz interior vale mais do que colecionar aplausos. Quando você entende que a aprovação de Deus vale infinitamente mais do que qualquer elogio humano. Pare de se matar tentando ser o que os outros querem. Comece a viver sendo quem Deus te chamou para ser. A alma que se mantém fiel a si mesma e ao seu Criador nunca está só. Mesmo que esteja em silêncio, mesmo que esteja em conflito, porque dentro dela há algo que ninguém pode matar, a verdade. Há uma dor que corrói por dentro e quase nunca é verbalizada. Há de não ser visto. Não estamos falando de um olhar superficial, protocolar ou educado. Estamos falando daquele tipo de olhar que enxerga por dentro, que percebe além do sorriso social, que entende o silêncio como pedido de socorro, que sente o que você não consegue explicar. Essa ausência de reconhecimento profundo, ao longo do tempo, adoece a alma. Faz com que você se questione: será que eu realmente importo para alguém? C.S. Lewis entendeu bem essa dor. Ele escreveu sobre o peso de se sentir invisível, mesmo cercado de pessoas. A solidão, dizia ele, não é a ausência de companhia, mas a ausência de compreensão. E em muitos momentos da vida, você pode estar rodeado de gente, de palavras, de estímulos, e ainda assim se sentir como alguém que caminha num deserto interno, gritando para dentro, esperando que alguém, enfim, perceba. Essa dor nasce de experiências pequenas, mas constantes. Uma conversa em que sua opinião foi ignorada, um pedido de ajuda não ouvido, um gesto de carinho que não foi notado, um esforço imenso que ninguém valorizou. A dor de não ser visto se acumula nesses momentos como gotas invisíveis, e um dia transborda. E você, que sempre foi forte, começa a duvidar do próprio valor. Não porque algo mudou em você, mas porque o mundo parece ter esquecido de olhar.
Lewis acreditava que essa experiência de invisibilidade não era à toa, que o abandono que sentimos dos homens pode ser a porta de entrada para percebermos que o único olhar que realmente importa nunca se desviou. Porque existe um Deus que vê em silêncio, que percebe o que ninguém nota, que escuta até o que você ainda não teve coragem de dizer, que valoriza cada pequena escolha invisível que você faz para permanecer de pé. É esse Deus que estava com Agar no deserto, quando ela fugiu grávida, rejeitada, esquecida. E foi ali, longe de tudo e de todos, que ela fez a afirmação mais revolucionária que alguém em sofrimento poderia fazer: Tu és o Deus que me vê. Esse versículo, tão curto, tão profundo, ecoa até hoje para cada pessoa que se sente deixada de lado. Porque o Deus que viu Agar no deserto vê você agora. Ele vê quando você luta contra pensamentos que ninguém suspeita. Vê quando você chora no banho para que ninguém perceba. Vê quando você engole o orgulho e perdoa, mesmo sem receber reconhecimento. Vê quando você se sente pequeno, invisível, irrelevante, e ainda assim escolhe continuar. É nesse ponto que o silêncio de Deus se revela mais eloquente do que 1000 palavras humanas. Lewis compreendia que Deus muitas vezes parece silencioso não porque esteja ausente, mas porque está nos ensinando a ouvir com mais profundidade. Ele dizia que o silêncio de Deus é como o de um professor durante a prova. Não é que ele foi embora, é que ele confia que você pode atravessar aquilo, que dentro de você há mais força, mais fé, mais profundidade do que você imagina. E o silêncio, então, se torna espaço de maturação. A dor de não ser visto pelos outros é real, mas ela não é o fim. Ela pode ser o ponto de partida para o encontro com o olhar mais puro, mais honesto, mais amoroso que existe. O olhar de Deus, o olhar que não exige performance, que não mede você por curtidas, aplausos ou reputação. O olhar que te vê por inteiro, e ainda assim escolhe permanecer, amar, restaurar. O mundo pode continuar não te enxergando. As pessoas podem continuar presas aos próprios dramas para perceberem sua dor. Mas o céu não te esqueceu. E isso, mesmo que doa, precisa ser o seu alicerce. Porque um dia tudo aquilo que você viveu escondido, tudo o que foi feito em segredo, tudo o que ninguém valorizou, será revelado. E o Deus que viu em silêncio vai honrar em voz alta. Vai mostrar que cada lágrima contava, que cada escolha silenciosa foi notada, que cada momento de invisibilidade foi um investimento na eternidade. Você é visto, você é conhecido, você é amado, mesmo quando ninguém mais parece lembrar que você existe. Há uma dor silenciosa que cresce em quem vive para agradar os outros. Não é um grito, não é um colapso repentino, é uma erosão lenta da identidade. Uma alma que vai cedendo espaço aos poucos, em nome da aceitação, até que um dia se olha no espelho e não reconhece mais quem está ali. Não porque se tornou alguém ruim, mas porque deixou de ser alguém verdadeiro. C.S. Lewis compreendia o perigo de sufocar a própria identidade. Ele dizia que o inferno é o lugar onde as pessoas deixam de ser o que realmente são para se tornarem o que fingem ser. E esse inferno começa na alma, não no além. Começa quando calamos convicções para caber no molde, quando sufocamos a sensibilidade para não parecer fraco, quando escondemos a dor para manter as aparências, quando enterramos talentos, dons, visões, por medo de desagradar. Esse processo de sufocamento raramente é consciente. Ele acontece nas entrelinhas do cotidiano. Um silêncio aqui, uma concessão ali, um papel social que parece mais fácil de manter do que o esforço de ser autêntico. E quando a identidade se perde, a alma grita, mas nem sempre conseguimos ouvir. Às vezes confundimos esse grito com tristeza, com ansiedade, com uma sensação difusa de vazio. Mas no fundo, é a voz de quem fomos tentando nos lembrar de voltar. Voltar para onde? Para quem? Para aquele você que sorria com verdade, que orava sem medo de julgamento, que tinha sonhos que não se preocupavam com a aprovação alheia,
que carregava uma essência antes que o mundo te dissesse quem você deveria ser. Esse você ainda existe. Está lá dentro. Ferido, talvez. Esquecido, com certeza. Mas vivo, esperando ser reencontrado. Lewis acreditava que Deus, ao invés de criar versões novas de nós, deseja restaurar o que foi perdido. Ele não nos chama para ser outra coisa, mas para voltar a ser quem realmente somos, antes da queda, antes das feridas, antes das máscaras. E isso exige coragem, exige desapego, exige fé. O retorno à identidade sufocada começa com um confronto, um olhar honesto para o que foi deixado para trás, para o que você teve que esconder, para os nãos que não teve coragem de dizer, para os lugares onde sua voz calou porque temia perder o amor dos outros. E é nesse confronto que começa a libertação, porque o verdadeiro eu não é frágil como imaginamos. Ele foi forjado na imagem de Deus e por isso carrega força, valor e propósito. Sufocar quem você é pode te dar paz momentânea com os outros, mas sempre custará a guerra interior. E nenhuma paz externa vale essa perda, porque uma alma em conflito não encontra descanso em lugar nenhum. Por isso, o retorno à identidade não é luxo, é necessidade. É uma reconciliação com a verdade, com a história, com Deus. Talvez você se pergunte, mas e se ninguém aceitar essa versão verdadeira de mim? E se me rejeitarem? E se não me entenderem? A resposta é simples, mas dolorosa. Talvez aconteça. Mas o que você ganha sendo aceito por todos e rejeitado por si mesmo? Que tipo de amor é esse que só existe quando você se anula? Que tipo de comunhão exige o extermínio da sua alma? A verdadeira comunhão começa com a verdade. Deus te chama a ser quem Ele formou, não quem o mundo te moldou a ser. O retorno à identidade é o retorno à intimidade. É quando você ora como você mesmo, chora como você mesmo, caminha com Deus sem precisar atuar. E nessa honestidade crua, você encontra a presença mais doce que existe, a daquele que te vê, te conhece e mesmo assim te ama. Voltar para si não é voltar ao egoísmo, é voltar à criação, é voltar ao jardim, é reencontrar a imagem perdida do Criador refletida em você. E quando isso acontece, você não só reencontra a si mesmo, você reencontra o Deus que habita em sua essência. Então, pare de fugir. Você não precisa ser tudo o que os outros esperam. Você só precisa ser o que Deus sonhou quando pensou em você. E esse retorno começa agora, no silêncio, no arrependimento, no reencontro, no renascimento da identidade que por tanto tempo foi sufocada, mas nunca destruída. Você chegou até aqui. Isso já diz muito. Significa que, de alguma forma, essa mensagem encontrou eco dentro de você. Talvez porque, em silêncio, você tenha se sentido exatamente assim, tentando agradar quem não pensa em você, se perdendo aos poucos para caber em um lugar que nunca foi seu, sufocando partes essenciais de si mesmo para ser aceito. E agora, tudo isso começa a se revelar, como um espelho limpo depois de tanto embaçado. C.S. Lewis dizia que Deus sussurra nos prazeres, fala na consciência, mas grita na dor. Porque a dor, por mais cruel que pareça, tem um poder que nenhuma outra experiência possui. Ela quebra as máscaras. Ela desarma as fachadas. Ela arranca os disfarces com que tentamos sobreviver. E no meio desse colapso, quando tudo parece perdido, algo finalmente é revelado. Quem somos de verdade. E mais ainda, quem Deus é em sua essência. Não há redenção sem confronto. Não há ressurreição sem morte. Não há reencontro sem antes admitir que estamos perdidos. E talvez ao longo desse roteiro, você tenha percebido que perdeu muito mais do que imaginava. Perdeu tempo tentando ser visto por quem nunca te enxergou. Perdeu energia mendigando afeto de pessoas que só sabiam exigir. Perdeu a si mesmo tentando ser suficiente para todos, menos para você. E agora, talvez pela primeira vez, você está diante do abismo. Mas diferente do que pensava, esse abismo não é o fim. É o início. Porque é aqui,
nesse exato ponto de ruptura, que Deus fala mais alto. Ele não está esperando que você se refaça para depois te amar. Ele está contigo no chão, na crise, no silêncio, no caos. Ele conhece o seu cansaço. Ele viu cada vez que você cedeu para não perder alguém, cada lágrima engolida, cada noite em que a alma doeu mais do que o corpo podia suportar. E mesmo assim ele permaneceu, esperando o momento em que você perceberia que não precisa mais fingir, que já está tudo nu e exposto diante dele, e que mesmo assim ele te ama. Você não precisa entender tudo agora. Não precisa encontrar todas as respostas nesta noite. O que você precisa é dar um passo, um único passo em direção a si mesmo, em direção a Deus, em direção à cura. Porque a alma que volta para casa, mesmo depois de anos em exílio emocional, sempre é recebida com festa. Deus não exige que você esteja pronto, apenas que você esteja disposto. Pare por um instante e respire fundo. Sinta o silêncio ao redor. Não como ausência, mas como espaço. Espaço para reconstruir. Espaço para ouvir a voz que sempre esteve ali, mas que você havia abafado com barulho, com pressa, com ansiedade. A voz que sussurra: você é meu. Eu nunca te deixei. Eu te conheço. E mesmo assim, eu te escolhi. Esse roteiro não foi escrito apenas para ser assistido. Ele foi escrito para ser vivido, para provocar uma ruptura, para iniciar um retorno, para acender uma faísca onde só havia cinzas. E se você sentiu algo ao longo dessa jornada, algo inexplicável, algo profundo, algo sagrado, não ignore. Isso é Deus te chamando de volta, não para o personagem que você criou, mas para a pessoa que Ele formou no secreto. A partir de agora, você pode escolher. Voltar ao que te destrói silenciosamente ou começar a caminhar para o que te constrói de verdade. Você pode continuar buscando aceitação onde só existe exigência, ou pode finalmente descansar no olhar daquele que te vê por inteiro e ainda assim te chama de filho. Talvez esse seja o momento em que tudo começa a mudar. Não porque o mundo vai se tornar mais fácil, mas porque você decidiu parar de se esconder, porque decidiu abraçar quem você é, porque entendeu que mesmo em silêncio, Deus está falando, e que talvez o que Ele queria revelar o tempo todo era você. Se essa mensagem tocou sua alma, compartilhe. Comente. Fale, não por estatística, mas por missão. Você não está sozinho. Outros também estão sufocados, esquecidos, cansados e podem encontrar esperança aqui, porque é exatamente assim que Deus age. Ele transforma nossas dores em sementes de cura para os outros. Ele pega o que nos destruiu e usa para reconstruir, e usa você mesmo ferido para curar. A história não terminou. Ela está apenas começando.